Imagine um dos nomes mais famosos da história antiga, Tutancâmon, o jovem faraó que ainda hoje fascina o mundo. Seu nascimento por volta de 1340 a.C., durante a poderosa 18ª dinastia egípcia, permanece envolto em mistério. Embora não saibamos ao certo o dia ou mesmo o ano exato em que veio ao mundo, os estudiosos concordam que sua chegada ocorreu em um período turbulento, marcado por transformações radicais impostas por seu provável pai, Akenaton. Originalmente conhecido como Amenhotep IV, Akenaton revolucionou o Egito ao abandonar o panteão tradicional de deuses e impor o culto monoteísta a Aton, o disco solar. Essa mudança religiosa drástica começou cerca de 5 anos antes do nascimento de Tutancâmon, quando o faraó também adotou um novo nome em homenagem à sua divindade. Com sua grande esposa real, Nefertiti, Akenaton teve pelo menos 6 filhas, e há fortes indícios de que a rainha possa ter sido também a mãe do futuro faraó. No entanto, algumas teorias sugerem que sua mãe poderia ter sido outra esposa do rei, conhecida apenas como a Dama Jovem. Ao nascer, Tutancâmon recebeu o nome de Tutankhaton, que significa a imagem viva de Aton, refletindo a devoção da família ao novo deus. Apesar de ser um dos faraós mais celebrados da história, graças à descoberta de seu túmulo intacto e sua icônica máscara mortuária por Howard Carter em 1922, muitos detalhes de sua curta vida e reinado ainda são reconstruídos por arqueólogos e egiptólogos a partir de artefatos e registros esparsos. Tudo indica que o jovem príncipe veio ao mundo em Amarna, a capital efêmera fundada por seu pai às margens do Nilo, a cerca de 200 quilômetros ao sul do atual Cairo. Desde cedo Tutancâmon enfrentou desafios físicos. Nasceu com um pé equino no lado esquerdo, o que o obrigou a usar uma bengala por toda a vida. Sua infância foi marcada pelos cuidados de sua ama de leite Maia, uma mulher do harém real. Entre os objetos encontrados em seu túmulo, destacam-se brinquedos que revelam um pouco de sua infância, como um macaquinho de marfim com braços articulados e um pequeno pássaro de madeira. Aos 4 anos começou a aprender a escrever, dominando primeiro a escrita hierática, uma forma cursiva usada no cotidiano, antes de passar para os hieróglifos sagrados gravados nos monumentos. Sua educação incluiu a cópia de textos antigos, que além de ensinar a escrita, transmitiam lições de sabedoria política para futuros governantes. Mas seu treinamento não se limitava às letras. Tutancâmon estudou administração, geografia, história, diplomacia e religião, além de dominar as artes da guerra, como conduzir carruagens e disparar arcos. Cresceu em uma época de profundas mudanças, testemunhando a substituição dos deuses tradicionais, como Amon, o Criador, e Ra, o deus solar, pelo culto a Aton, representado como um disco dourado com raios luminosos. Akenaton permitia que o povo adorasse os deuses antigos, mas insistia que Aton era o ser supremo. Nos templos construídos em sua capital, o faraó realizava ofertas diárias a Aton, apresentando-se como seu filho e principal sacerdote. É possível que Tutancâmon, ainda criança, tenha acompanhado o pai em viagens pelo reino, presenciando a remoção dos nomes dos deuses antigos dos monumentos, enquanto a população continuava a adorá-los em segredo. O príncipe também deve ter notado as diferenças entre a arte tradicional dos templos e o novo estilo que surgia em Amarna, com suas formas alongadas e expressões peculiares. Por volta do 14º ano de reinado de Akenaton, quando Tutancâmon tinha cerca de 6 anos, uma tragédia abalou a família real. Sua irmã, ou meia-irmã, a princesa Mequetaton, morreu aos 10 anos. A causa permanece desconhecida, mas uma peste devastava o Mediterrâneo Oriental na época, o que sugere uma doença infecciosa. Pouco depois, outras filhas de Akenaton faleceram, incluindo Neferneferurá e Seti-Penra. A morte também levou a avó do menino, a rainha Ti, e uma das esposas secundárias de Akenaton, a rainha Quia. Diante dessas perdas, Akenaton tentou garantir a sucessão e a continuidade de suas reformas nomeando um homem chamado Ismencaré, possivelmente um parente, como corregente. Ismencaré supervisionou a construção de um grande salão no Palácio Real e era visto como herdeiro, mas morreu após 1 ou 2 anos. Akenaton faleceu em seguida, por volta de 1336 a.C., provavelmente no 17º ano de seu reinado. Após sua morte, o trono pode ter passado brevemente para Ismencaré e em seguida, para um governante chamado Neferneferuaton, cuja identidade é incerta. Alguns estudiosos acreditam que se tratava de uma mulher da realeza, possivelmente a filha mais velha de Meritaton ou, mais provavelmente, a própria Nefertiti. Esse governante deu continuidade ao culto a Aton, mas começou a restaurar o culto a Amon e aos deuses tradicionais,
numa tentativa de acalmar os seguidores da antiga fé. Neferneferuaton abandonou os planos de construir um túmulo em Amarna e ordenou que artesãos preparassem uma sepultura e um templo mortuário no Vale dos Reis, perto de Tebas, a capital tradicional do Egito. Alguns arqueólogos, como Zahi Hawass, especulam que ela também transferiu a corte para Tebas, embora outras evidências sugiram que permaneceu em Amarna. Seu reinado, porém, durou apenas 2 anos, deixando o trono para Tutancâmon, então com apenas 10 anos. Quando assumiu o poder, o jovem faraó ainda era uma criança em formação, incapaz de governar sozinho. Seu conselho era composto por cortesãos experientes, muitos deles servidores de seu pai. Entre eles destacava-se Ai, um parente próximo que pode ter sido irmão da rainha Ti, e Maia, responsável pelo tesouro real. Nas questões militares, Tutancâmon dependia do general Oren-Eb, comandante do exército egípcio. Embora esses homens tivessem apoiado o atunismo durante o reinado de Akenaton, as recentes calamidades, a peste, as mortes sucessivas na família real, foram interpretadas como um castigo divino pela negligência aos deuses antigos. Com Akenaton e Nefertiti mortos, os conselheiros de Tutancâmon viram a oportunidade de moldar o novo faraó, convencendo-o a abandonar as reformas religiosas e restaurar o culto tradicional, na esperança de reconquistar o favor dos deuses e a estabilidade do reino. Assim, apesar de sua tenra idade, o destino do Egito estava nas mãos daquele menino e dos homens que o cercavam. O peso da coroa sobre a cabeça de um menino de 9 anos não era meramente simbólico, era uma responsabilidade divina. Tutancâmon, embora ainda uma criança, era obrigado a desempenhar rituais sagrados e proclamar decretos reais com a solenidade de um Deus encarnado. Como sumo sacerdote do Estado, seu corpo não era apenas o veículo de um governante, mas o próprio elo entre o céu e a terra. E foi assim, sob o peso dessa herança milenar, que o jovem faraó foi transformado em uma divindade viva durante a cerimônia de coroação. Os rituais, conduzidos com a pompa das antigas tradições, invocaram os deuses que Akenaton tentará apagar da história. Amon, o oculto, cuja essência permeava o ar como o vento invisível do deserto. Mut, a mãe primordial, cujos braços abarcavam a criação. E Khonsu, o deus lua, cujo brilho prateado iluminava os mistérios da noite. Sacerdotes e sacerdotisas, encarnando as divindades, coroaram o menino rei com os símbolos do poder dual do Egito, a coroa vermelha do Baixo Egito, como o fogo do sol poente, a coroa branca do Alto Egito, pura como os picos das montanhas do sul, e a coroa azul, herança dos faraós guerrilheiros da 18ª dinastia, tecida com o azul profundo do firmamento. Por fim, o cetro e o flagelo, instrumentos não de violência, mas de ordem cósmica, foram depositados em suas mãos, selando seu destino. Mas um faraó não se define apenas por coroas e cetros. Seu nome era sua identidade sagrada, e Tutancâmon, como todos os grandes reis antes dele, adotou os 5 nomes que compunham sua titulatura real. Dos 5, apenas um sobreviveu incólume aos séculos: Neb-Keperura, o Senhor das Manifestações de Ra, um título que ecoava ao poder solar que seu pai tentará monopolizar para Aton. No entanto, o nome que o mundo lembraria, Tutancâmon, ainda não existia. Quando subiu ao trono, ele ainda carregava o nome de nascença Tutankhaton, uma relíquia do culto proibido. Mas o tempo e a pressão de seus conselheiros fariam seu trabalho. Pouco depois, o Aton em seu nome foi substituído por Amon, e o menino Deus tornou-se Tutancâmon, a imagem viva do Deus que seu pai tentará destruir. Ao seu lado, como era a tradição entre os sangue reais do Egito, estava sua esposa e meia-irmã, Ankesenamon. Filha de Akenaton e Nefertiti, ela era apenas 1 ano mais velha que o faraó, mas já havia sido moldada pelas sombras do poder. Criada entre as paredes de Amarna, testemunhara o reinado de sua mãe como corregente e conhecia os feitos de sua ilustre ancestral, Hatshepsut, a faraó-mulher que, 1 século e meio antes, erguera monumentos tão grandiosos quanto os dos homens. Ankesenamon não era uma rainha passiva. Ela correspondia com governantes estrangeiros em seu próprio nome, encarnava as deusas nos rituais sagrados e, acima de tudo, carregava o fardo de perpetuar a linhagem dinástica. 2 vezes, seu ventre incharia com a promessa de herdeiras e 2 vezes, o destino lhe roubaria as filhas nascidas mortas. O Egito, que dependia da continuidade do sangue real, via-se mais uma vez à beira de uma crise. Enquanto isso, os conselheiros de Tutancâmon, homens como Ai e Oren-Eb, que ascenderam sob o reinado de Akenaton mas agora viam no jovem faraó uma tábula rasa para seus próprios desígnios, orquestravam a restauração do antigo culto. Mênfis, a cidade eterna onde os deuses antigos ainda respiravam entre as pedras dos templos, foi escolhida como a nova capital.
Lá, onde outrora os construtores das pirâmides ergueram seus monumentos à eternidade, Tutancâmon estabeleceria sua corte, virando as costas a Amarna e ao sonho herético de seu pai. O decreto real que selou essa mudança foi esculpido em estelas de pedra e erguido nos lugares mais sagrados do reino, como o Templo de Karnak em Tebas. O texto era claro: os deuses antigos haviam sido abandonados, e sua ira se manifestara em derrotas militares e no caos que assombrava o Egito. Mas agora, sob Tutancâmon, os altares voltavam a fumegar com incenso, os hinos soavam novamente nos santuários, e a prosperidade retornava à terra. As palavras, porém, escondiam uma verdade mais sombria. A restauração era um processo lento, doloroso, quase como uma cicatrização. O jovem rei, criado entre os muros de Amarna, onde cada alvorada era uma homenagem a Aton, agora era forçado a renegar tudo o que conhecera. As imagens de Amon, antes riscadas das paredes, eram reconstruídas por escultores como os Hermontu. Os sacerdócios, outrora vazios, eram preenchidos por homens escolhidos a dedo por Orenleb. Até mesmo o templo de Aton em Mênfis, ironicamente, o último bastião do deus proibido, resistia ao fechamento como um eco teimoso do passado. Mas o Egito não podia conviver com duas verdades. Pouco a pouco, Amarna foi sendo abandonada. Seus habitantes, levando consigo os restos de seus ancestrais, migraram para as cidades antigas. E Tutancâmon, seguindo o exemplo, ordenou que os túmulos reais de Amarna fossem profanados. Os corpos de sua família, incluindo o de seu próprio pai, Akhenaton, foram exumados e transportados para o Vale dos Reis, onde os faraós de verdade repousavam há séculos. O corpo de Akhenaton, ironicamente, foi colocado em um caixão originalmente feito para a rainha Kia, como se o destino quisesse lembrá-lo de que no fim, até os deuses abandonam os hereges. E assim, entre rituais que mal compreendia e decisões ditadas por homens muito mais velhos que ele, Tutancâmon cumpria seu papel. Como sumo sacerdote, viajava pelo reino para participar de festas sagradas, sempre amparado por Ai, cujo poder behind the throne crescia a cada dia. A mais importante dessas cerimônias era o Festival de Opé em Tebas. Lá no templo de Karnak, o faraó se postava diante de 3 barcos modelo, cada um carregando a estátua de uma divindade, Amon, Mut e Khonsu, a tríade tebana. Após as ofertas, uma procissão solene descia até o Nilo. Os sacerdotes, com os barcos aos ombros, seguiam o rei e a rainha enquanto soldados e cortesãos marchavam pelas margens ao som de hinos e tambores. Quando a comitiva chegava ao templo de Luxor, Tutancâmon adentrava o santuário interno, onde apenas os deuses e o faraó podiam entrar. Ali no coração das trevas sagradas, o menino Deus se encontrava face a face com o mistério que seu pai tentará reduzir a um disco solar. O ritual não se limitava à mera encenação da coroação. Era a renovação sagrada do poder divino que fluía nas veias do faraó. Enquanto as colunas do templo de Luxor ascendiam sob o céu de Tebas, erguidas por ordens de Amenhotep III, Tutancâmon não apenas herdou a obra do avô, mas a transcendia. O grande salão hipóstilo, onde a luz filtrava-se entre as imensas colunas como raios de Ra atravessando a folhagem celestial, foi adornado com cenas do próprio rei e de Ankhenamun participando do festival de Opé, um testemunho em pedra de que a tradição, uma vez abalada, agora renascera com esplendor. Não bastasse restaurar os santuários dos deuses antigos, esculpindo seus nomes de volta aos obeliscos e estátuas profanadas por Akhenaton, o jovem faraó ergueu seu próprio legado, uma avenida de esfinges majestosas, guardiãs silenciosas do caminho entre Karnak e o templo de Mut, e, nas areias próximas às pirâmides de Giza, um palácio modesto, mas suntuoso e refúgio para caçadas reais e retiros onde o peso da coroa podia, por breves momentos, ser depositado. À sombra desses monumentos, uma corte eficiente orquestrava cada detalhe da vida divina do rei. À frente da administração palaciana, o grande mordomo de Mênfis, Ep, outrora servo de Akhenaton em Amarna, agora supervisionava os tesouros e os rituais de Tutancâmon com a mesma precisão com que antes gerira a heresia. Sua morte não interrompeu o mecanismo bem oleado do poder. Inua, ex-escrivão de Maia, o tesoureiro, assumiu o cargo, garantindo que as coroas do Alto e Baixo Egito brilhassem sem mácula e que o guarda-roupa real com suas túnicas de linho finíssimo bordadas a ouro, os colares de lápis-lazuli e os cinturões incrustados de turquesas, estivesse sempre pronto para cada cerimônia, cada audiência, cada gesto calculado para afirmar a autoridade do Deus encarnado. Pois esse Deus não reinava apenas sobre as duas terras. Seu domínio estendia-se além das cataratas de Assuã,
onde as minas de ouro de Núbia jorravam riqueza para os cofres de Tebas, e até as cidades-estado do Levante, onde reis vassalos curvavam-se ante o cetro de Horus. Herdeiro de uma tradição militar forjada por Tutmés III, o Napoleão do Nilo, que um século antes esmagara coalizões e estendera as fronteiras egípcias até o Eufrates, Tutancâmon recebia embaixadas carregadas de tributos, ébano da terra de Punt, prata das minas do Sinai, cavalos sírios de crinas trançadas, e vasos de alabastro cheios de óleos aromáticos. Cada presente era um juramento de lealdade, cada audiência no salão do trono uma encenação de poder. À sua direita, o general Horem-Heb, comandante supremo dos exércitos, traduzia as palavras dos estrangeiros através de intérpretes, enquanto seus olhos, frios como lâminas de bronze, avaliavam cada gesto dos vassalos. Era ele quem, nas campanas do sul, esmagara uma revolta núbia nos anos 1320 a.C., trazendo de volta a ordem às províncias rebeldes. As imagens nos relevos mostram Tutancâmon em seu carro de guerra, arco tensionado, flechas voando como raios de Montu. Mas a verdade, velada pela propaganda real, era mais cruel. O faraó, ainda um adolescente de ossos frágeis e um pé deformado, dificilmente teria empunhado armas em batalha. Aqueles relevos eram mitos esculpidos para a eternidade, não registros de feitos. A Núbia, no entanto, era um caso à parte. Governada pelo vice-rei de Cuxi, Rui, homem de confiança do rei, casado com a chefe do harém real, a região era uma veia aberta de riquezas. Sob seu comando, caravanas desciam o Nilo carregadas de ouro em pó, marfim de elefantes abatidos nas savanas, ébano escuro como a noite e peles de leopardos. Em uma dessas procissões, Rui retornou a Tebas à frente de um séquito de príncipes núbios acorrentados e prisioneiros de guerra, troféus vivos da campanha de Horem-Heb. O povo, ainda marcados pelos anos de fome e caos sob Akenaton, viu naquele desfile não apenas a força do faraó, mas um presságio. Os deuses antigos, de volta aos seus altares, sorriam novamente sobre o Egito. Amarna, a cidade maldita, era agora um esqueleto de adobe sendo engolido pelas areias, seus blocos de pedra reaproveitados para erguer novos templos a Amon. O reino finalmente respirava. E Tutancâmon, no auge de seus 17 anos, parecia destinado a reinar por décadas. Mas além das fronteiras, uma ferida ainda supurava, Cádiz, da joia do Orontes, perdida para os hititas durante o reinado de Akenaton. A cidade, encravada em um meandro do rio e protegida por florestas densas, era um espinho na garganta do Egito. Seu governante Atacama, embora jurasse lealdade a Tebas, era um fantoche de Supilulilma, o rei hitita, que estendia suas garras sobre a Síria. Akenaton tentará reconquistá-la, mas seus exércitos, enfraquecidos pela negligência, falharam. Agora era a vez de Tutancâmon. Horem-Heb partiu com legiões, e os relevos de Karnak imortalizaram o que deveria ter sido um triunfo. O general de volta arrastando Atacama em correntes, enquanto soldados egípcios escalavam muralhas sob uma chuva de flechas. A realidade, porém, era menos gloriosa. Cádiz permaneceu hitita, e os prisioneiros exibidos diante do faraó eram pouco mais que um consolo simbólico. Ainda assim, Tutancâmon recompensou Horem-Heb com ouro e terras, e uma parte dos despojos foi consagrada aos deuses em Karnak. Talvez até mesmo alguns cativos tenham sido sacrificados nos altares, seu sangue derramado para apaziguar Sex, a deusa da guerra. Enquanto o general ainda estava em campanha, o faraó presidia em Tebas as celebrações do Ano Novo, o Vag, quando o tempo renascia e os destinos são tecidos pelos deuses. Sentado no trono de ébano e ouro, Tutancâmon recebia os presentes dos artesãos reais e dos embaixadores estrangeiros, vasos de alabastro cheios de mirra, leões de bronze com olhos de obsidiana, tecidos tão finos que pareciam tecidos com fios de luz. Cada oferta era registrada pelos escribas, cada objeto distribuído com calculada generosidade entre os cortesãos. Ao anoitecer, o banquete começava. Pão quente, patos assados com mel, carne de boi temperada com cominho e gansos recheados com tâmaras eram servidos aos convidados, enquanto o faraó e sua rainha degustavam iguarias purificadas nos templos, comida digna de um deus. O vinho, trazido das vinhas reais do delta, fluía em cântaros de cerâmica pintada, e a cerveja espumava em taças de prata. Entre risos e murmúrios, o casal real talvez tenha desafiado seus hóspedes a uma partida de Sené, o jogo dos destinos, cujas regras se perderam no tempo, mas cujo tabuleiro de 30 casas e peças esculpidas em marfim foi encontrado, séculos depois, entre os tesouros do túmulo do rei.
2 conjuntos portáteis com gavetinhas secretas para guardar os dados de osso, um passatempo para as longas noites de viagem, quando a comitiva real percorria o país em barcas douradas ou literas carregadas por servos. Mas mesmo em meio à festa, os deuses lembraram aos mortais sua presença. Em Mênfis, o touro Apis, encarnação viva de Ptah, o Criador, expirou. Seu corpo foi embalsamado com os mesmos cuidados dispensados a um faraó, e os sacerdotes de luto iniciaram a busca pelo sucessor, um bezerro negro com a marca branca em forma de triângulo na testa, sinal de que o próprio Deus escolhera seu novo Vessel. A morte do touro sagrado era um presságio, e embora ninguém ousasse interpretá-lo como um mau agouro diante do rei, os olhos mais atentos da corte devem ter se voltado, por um instante, para as sombras além das colunas do salão. Afinal, os deuses davam e os deuses tiravam. E o Egito, apesar de todo o ouro e toda a glória, ainda tremia sob o peso de uma dúvida: até quando duraria aquele renascimento? E então, como se o próprio destino quisesse testar a paciência dos deuses, um novo touro sagrado apareceu, negro como a noite, com o mesmo diamante branco na testa e as asas de uma águia estampadas em seu dorso. Era um sinal, uma confirmação divina de que o ciclo não se rompera, que o sangue de Apis ainda corria pelas veias do Egito. Mas antes que os sacerdotes pudessem iniciar a busca pelo novo Deus encarnado, Tutancâmon já presidia os rituais fúnebres do touro anterior no Serapeu, o santuário dos bois sagrados na antiga necrópole real de Saqqara, um lugar que, segundo os registros, pode ter sido fundado por seu próprio avô, Amenófis III. O jovem rei, então com pouco mais de 17 anos, deve ter visto naquela cerimônia mais do que um dever real, uma prece. Que os deuses, satisfeitos com o sacrifício, concedessem a seu exército a glória que o Egito tanto precisava na Síria. Que as vitórias no Levante lavassem a memória das derrotas passadas. Que o peso da coroa, cada vez mais pesado sobre seus ombros, não o esmagasse antes do tempo. Porque entre os papéis e as decisões de Estado, Tutancâmon ainda era um rapaz, e como qualquer rapaz de sua idade, ansiava pela liberdade do deserto, pela emoção da caçada. Era nos campos além de Tebas que ele encontrava alívio. Enquanto a maioria dos faraós empunhava o arco e a flecha, o jovem rei dominava também a arte do bumerangue curvo, arremessado desde seu barco para abater aves em pleno voo. Para o combate corpo a corpo, escolhia entre clavas, maças ou espadas, mas era no carro de guerra que sua habilidade brilhava. De pé sobre a plataforma, com as rédeas nas mãos do auriga, ele disparava flechas em sequência, ceifando gazelas e antílopes em fuga. Uma cena que anos depois, seria eternizada em um baú de madeira encontrado em seu túmulo, o faraó em seu carro, o arco tensionado, a presa à sua mercê. Mas o destino, como sempre, espreitava onde menos se esperava. No 9º ano de seu reinado, durante uma dessas caçadas, algo deu errado. O carro sacudiu, o jovem rei perdeu o equilíbrio e, em um instante, o herdeiro de Akhenaton jazia no chão, a perna esquerda quebrada, o sangue escorrendo pela areia. Seus servos o carregaram de volta ao palácio, onde Ankenamon, sua rainha, aguardava com o coração em punhos. Os médicos reais e os sacerdotes de Sekhet examinaram a ferida, mas o veredicto foi silencioso, pouco podiam fazer. Ainda assim, envolveram a perna em linho embebido em óleo e mel, na esperança de conter a hemorragia e imobilizar o osso. Por alguns dias pareceu funcionar, até que a infecção chegou. Em questão de dias, o corpo do faraó de 19 anos sucumbiu. 9 anos de reinado, 9 anos que deveriam ter sido décadas, e o Egito mais uma vez mergulhava no caos. Sem herdeiro óbvio, sem sucessor preparado, a corte se viu à deriva. E no centro dessa tempestade, Ankenamon, a última sobrevivente da linhagem de Akhenaton, agora sozinha com um reino que ameaçava desmoronar. Ela poderia ter seguido os passos de sua mãe Nefertiti e governado sozinha. Mas a tradição pesava mais que a ambição. Um faraó era necessário e rápido. Com o corpo de Tutancâmon ainda não enterrado, os rituais funerários paralisados, o tempo corria contra ela. 70 dias, esse era o prazo para que a alma do rei encontrasse seu caminho para o além. Sem um sucessor nomeado, sem as cerimônias devidas, o jovem faraó ficaria preso entre os mundos, condenado a vagar na escuridão. E o inverno se aproximava. Desesperada, Ankhesenamon tomou uma decisão que ecoaria como um grito através dos desertos e montanhas. Enviou uma mensagem a Suppiluliuma e o grande rei dos Hititas, seu inimigo de décadas. Meu marido morreu, escreveu, e não tenho filhos. Dizes que tens muitos. Dá-me um deles, e ele será meu marido, e faraó do Egito. Quando a carta chegou a Atusa 2 semanas depois, Suppiluliuma deve ter rido incrédulo. Era uma armadilha?
Uma jogada dos egípcios para enfraquecer seu império? Afinal, quem em sã consciência entregaria um reino como o Egito nas mãos de um estrangeiro? Cauteloso, ele enviou um emissário para verificar a veracidade da proposta. Anquezenamon não tinha tempo para dúvidas hititas. Enquanto aguardava, ou melhor, enquanto torcia por uma resposta que não viria a tempo, os artesãos reais trabalhavam febrilmente. Tutancâmon morrera jovem demais, seu reinado fora curto demais. Os tesouros fúnebres que deveriam acompanhá-lo na jornada para o além simplesmente não existiam. Os escultores e ourives que passaram anos restaurando os templos dos deuses antigos, agora se viam obrigados a improvisar, e então lembrarem-se de Neferneferuaton. Alguém, talvez o próprio Ai, o velho conselheiro, ordenou que os objetos preparados para o falecido faraó herético fossem reaproveitados. Entre eles, uma máscara de ouro reluzente que os ourives adaptaram às feições de Tutancâmon, substituindo o nome de seu predecessor pelo do jovem rei. Junto a ela, centenas, talvez milhares de objetos, joias, estatuetas, vasos, tudo o que pudesse ser retirado dos armazéns do palácio ou das mãos do próprio faraó. Até mesmo os pequenos sarcófagos de suas duas filhas natimortas foram incluídos, duas almas que ao menos não ficariam sozinhas na escuridão. Mas o túmulo... o túmulo era outro problema. A sepultura que se construía para Tutancâmon no Vale dos Reis estava longe de pronta. Maia, o tesoureiro, e outros oficiais inspecionaram o local em busca de alternativas. Foi então que seus olhos caíram sobre uma tumba inacabada, destinada a Ai, o mesmo Ai que não por acaso, logo se tornaria o próximo faraó. Sem decoração, sem pompa, mas com espaço suficiente. Ordenou-se que os artesãos escavassem uma nova câmara, que se tornaria a sala do sarcófago, além de um pequeno aposento além dela, o tesouro. As duas câmaras existentes foram rebatizadas, a antecâmara e o anexo. As paredes foram pintadas às pressas, com desenhos copiados de papiros preparados durante o período de Amarna, mesclando a tradição com as sombras do passado. Enquanto isso, no templo funerário de Tutancâmon em Tebas, os sacerdotes já iniciavam os rituais para manter seu Ka vivo na eternidade. E no laboratório de embalsamamento, o corpo do rei era transformado. Seu cérebro foi extraído pelos orifícios nasais, suas vísceras removidas, exceto o coração, essencial para o julgamento de Osíris. Os órgãos que normalmente iriam para vasos canópicos, foram depositados em um cofre dividido em 4 compartimentos, cada um protegido por uma deusa, Ísis, Neftis, Neir e Serke. O corpo foi coberto por natrão, o sal que secaria sua carne, preservando-o para a eternidade. 40 dias depois, quando o natrão foi removido, os embalsamadores envolveram o faraó em faixas de linho, entremeadas com amuletos e joias. 2 adagas foram colocadas sobre seu corpo, as mãos cruzadas segurando o cetro e o flagelo, símbolos de seu poder. Sobre sua cabeça a coroa de Akhenaton, um último elo com o pai que tentará pagar os deuses, e o diadema real, tudo coberto pela máscara de ouro, a peça final, a mais gloriosa que selaria seu rosto para sempre. Enquanto isso, em Atusa, o emissário hitita preparava seu retorno. E com ele, uma resposta que mudaria o curso da história. Na capital hitita de Atusa, onde hoje se ergue a Turquia Central, um emissário egípcio descia as escadarias do Palácio Real com uma mensagem selada com o cartucho de Anquezenamon. A rainha não escondia sua fúria. O rei Suppiluliuma ousara duvidar de sua palavra. Com letras traçadas em tinta preta sobre papiro, ela repetia sua oferta, agora não como súplica, mas como ultimato. Meu marido está morto, meu trono está vazio, e meu povo clama por um governante forte. Envie-me seu filho, e ele será faraó do Alto e do Baixo Egito. Diante da insistência da rainha e das garantias de seu próprio mensageiro, que jurava ter visto com seus olhos a desolação do Egito sem herdeiro, Suppiluliuma finalmente cedeu. Não sem desconfiança, é verdade, mas a perspectiva de um filho seu no trono do Nilo era tentadora demais para ser ignorada. Assim Zananza, o 4º príncipe hitita, partiu em direção às terras douradas do Egito, sua comitiva cruzando desertos e montanhas sob o olhar atento dos deuses. Mas o destino, como sempre, tecia suas tramas nas sombras. Quando a notícia chegou a Atusa de que Zananza havia morrido no caminho, envenenado diziam alguns, vítima de uma febre repentina murmuravam outros. A ira de Suppiluliuma foi como um incêndio nas estepes. Os egípcios o mataram. Rugiu o rei, seu punho cerrado sobre o braço do trono. Sem provas, sem corpo, apenas a certeza de uma traição. E traição, na linguagem dos reis, respondia-se com guerra. Enquanto isso, no Egito, Anquezenamon via suas esperanças desmoronarem como areia entre os dedos.
Sem herdeiro, sem aliado, restava-lhe apenas um caminho: casar-se com Ai, o idoso vizir, tio de seu falecido marido e homem cuja ambição era tão antiga quanto as pirâmides. O casamento foi rápido, quase um ritual de sobrevivência. Ai ascendeu ao trono como faraó, e o nome de Anquezenamon, outrora gravado em ouro nos muros dos templos, começou a desaparecer dos registros, como se nunca tivesse existido. Mas os deuses não haviam terminado sua vingança. Quando as legiões hititas invadiram as terras egípcias no Levante, arrastando consigo prisioneiros e saque, não sabiam que traziam algo muito pior que espadas: a peste. A mesma praga que já assombrava o Egito há anos agora se espalhava como um espectro por Atusa, ceifando soldados, servos e, por fim, o próprio Suppiluliuma. O grande rei, que desafiara faraós e deuses, sucumbiu ao mesmo flagelo que havia enviado seus exércitos contra o Nilo. A ironia era amarga. O Egito, que ele julgara fraco, havia sido seu algoz sem sequer erguer uma lança. Enquanto isso, nas margens distantes do Nilo, o funeral de Tutancâmon finalmente se aproximava, 7 meses depois de sua morte, um atraso que falava mais sobre o caos do reino do que sobre o respeito aos mortos. Nas paredes da câmara funerária, artistas apressados pintavam Ai realizando o ritual da abertura da boca sobre o corpo do jovem faraó, um ato que deveria ter sido feito pelo herdeiro legítimo. Mas não havia herdeiro. Apenas um velho ambicioso, cujas mãos trêmulas tocavam os lábios mumificados de Tutancâmon, concedendo-lhe, ou roubando-lhe, a voz no além. O corpo do rei foi arrastado sobre um trenó de madeira, os raios do sol refletindo no ouro de seu sarcófago enquanto os sacerdotes entoavam hinos a Osíris. 3 caixões o aguardavam. O mais interno, de ouro maciço, os outros 2, de madeira revestida de lápis-lazuli e vidro colorido, brilhando como o céu noturno. Mas até ali a pressa traía a desordem. A tampa de granito do sarcófago racharam ao ser colocada, obrigando os artesãos a repará-la às pressas. Pior, o caixão externo era alto demais, e suas bases tiveram que ser serradas para que a tampa fechasse. Os trabalhadores, suando sob o peso da urgência, montaram os 4 santuários de madeira que envolveriam o sarcófago, mas em sua pressa, inverteram os lados, trocando leste por oeste e norte por sul, como se o próprio cosmos estivesse desalinhado. No tesouro da tumba, o baú canópico de Tutancâmon foi colocado em um nicho na parede leste, ao lado de uma pequena caixa contendo os restos de suas filhas natimortas, 2 almas que jamais conheceriam a luz. Um chacal de ouro, símbolo de Anubis, guardava os instrumentos de mumificação, seus olhos de obsidiana brilhando na penumbra como um aviso: ninguém perturbe este sono. Quando finalmente a última parede da câmara foi pintada, mostrando Tutancâmon em sua jornada pelo Dua, enfrentando demônios e abençoado por Ra, os sacerdotes selaram a entrada com gesso e impressões de sinetes reais. Mas o dano já estava feito. Ai não era um faraó legítimo. E um faraó ilegítimo não poderia garantir a eternidade de seu predecessor. Os primeiros sinais do desastre vieram com os ladrões. 2 vezes em menos de um ano, a tumba foi violada. Não por estranhos, mas por aqueles que a haviam construído, artesãos que conheciam cada curva, cada esconderijo, e que levaram ouro suficiente para comprar seu silêncio, mas não o bastante para atrair a atenção dos guardas. As autoridades tentaram consertar os estragos, recolocando objetos fora de lugar, mas a magia já estava quebrada. E então, como um golpe final dos deuses, uma tempestade desabou sobre o Vale dos Reis, arrastando detritos que enterraram a entrada da tumba sob 1 metro de escombros. Por 3.000 anos Tutancâmon descansaria esquecido. Enquanto isso, Ai reinou, se é que se pode chamar assim, seu breve e sombrio governo. 4 anos depois, o velho faraó morreu, e seu herdeiro designado, o general Nakin, seguiu-o pouco tempo depois. Anquezenamon, se ainda viva, havia desaparecido da história. O trono, agora vazio, foi reclamado por Horem-Heb, o comandante-chefe do exército, um homem sem uma gota de sangue real, mas com uma determinação de ferro. E Horem-Heb não veio para preservar, veio para apagar. Ordenou a desecração da tumba de Ai, possivelmente destruindo sua múmia. Usurpou seu templo funerário. Nas paredes de Karnak e Luxor, onde Tutancâmon e Ai haviam deixado seus nomes gravados, Horem-Heb mandou cinzelar os seus por cima, como se eles nunca tivessem existido. Até o templo mortuário de Tutancâmon foi roubado, seus sacerdotes dispersos, seus rituais interrompidos. Sem nomes pronunciados, sem ofertas queimando em seu altar, o espírito do jovem faraó começou a desvanecer, condenado ao esquecimento eterno. Mas o pior ainda estava por vir. Sem herdeiros, Horem-Heb escolheu como sucessor para Messu,
um de seus generais, que subiu ao trono como Ramsés I, o primeiro de uma nova dinastia, a 19, que ergueria o Egito a alturas nunca antes vistas. E com ela 2 faraós que fariam Tutancâmon parecer uma nota de rodapé na história, Seti e seu filho Ramsés II, o Grande. O homem que um dia fora o faraó dourado, cujo nome significava a imagem viva de Amon, estava agora condenado às sombras. Sua tumba, escondida sob a areia. Seu nome, riscado das pedras. Sua alma, à mercê de um além que talvez nem mesmo reconhecesse. Até que 3 milênios depois, a pá de um arqueólogo quebrasse o selo de sua porta. E o mundo voltasse a pronunciar seu nome. Seti e Ramsés II não eram meros governantes. Eram titãs de guerra, arquitetos de um império que ressuscitou a glória do Egito após o caos do período de Amarna. Enquanto Horem-Heb com mão de ferro apagava qualquer vestígio da heresia de Akenaton, o próprio Tutancâmon, aquele cujo nome um dia brilhou nos muros dos templos, desvanecia-se na névoa do esquecimento. Séculos se arrastaram. Os operários que ergueram a tumba de Ramsés VI, por volta de 1150 a.C., nem suspeitavam que pisavam sobre os escombros que selavam a entrada de um faraó esquecido. 2 centenas de anos haviam se passado desde que o jovem rei fora enterrado, e o mundo já o havia enterrado também. Alexandre, o Grande, marchou sobre o Egito sem saber de sua existência. Júlio César desfilou por Alexandria indiferente ao seu legado. Saladino e Napoleão conquistaram suas terras, mas nenhum deles ouviu sequer um murmúrio do nome Tutancâmon. Era como se o próprio tempo tivesse conspirado para apagá-lo, até que em 1798, um homem que sonhava com impérios trouxe consigo não apenas soldados, mas uma legião de sábios. Napoleão não veio apenas para conquistar, veio para desvendar. E entre os tesouros que seus eruditos levaram de volta à Europa, entre obeliscos e papiros, estava uma pedra que mudaria tudo, a Pedra de Roseta. Foi ela que, nas mãos de Jean-François Champollion, quebrou o código dos hieróglifos em 1822. De repente as paredes mudas dos templos começaram a falar. O Egito Antigo, até então um enigma coberto por areia, revelou seus segredos, e com eles, os ecos de um faraó cujo nome, Tutancâmon, surgia em fragmentos de inscrições, como um suspiro entre as sombras. Mas onde estava seu túmulo? Onde repousava aquele que mesmo em vida, fora pouco mais que uma peça no tabuleiro dos deuses? O século XIX transformou o Egito em um campo de batalha não de exércitos, mas de ambições. Britânicos e franceses disputavam não só o controle do Canal de Suez, mas o direito de escavar sua história. Enquanto o Império Otomano fraquejava, o Egito caía nas mãos de lordes e magnatas europeus, ávidos por glória e ouro. Permissões para escavar eram distribuídas como prêmios, e a Valley of the Kings, aquele cemitério real onde faraós dormiam há milênios, tornou-se o troféu mais cobiçado. Todos queriam ser o primeiro a encontrar uma tumba intacta. Todos, menos um, Theodore Davis, o americano que entre 1905 e 1914, esgotou o vale com suas escavações e declarou, com ar de quem fecha um livro, aqui não há mais nada a descobrir. Mas Davis estava errado. Entre os homens que trabalharam para ele estava Howard Carter, um inglês de olho aguçado e teimosia inquebrável. Carter conhecia cada palmo daquele vale. Sabia onde os trabalhadores de Ramsés VI haviam erguido suas cabanas. Sabia que sob aquelas pedras, algo ainda respirava. Quando Davis desistiu, em 1914, e a Primeira Guerra Mundial engoliu o mundo, Carter não abandonou a ideia. Trabalhou como espião em Cairo, sonhou com tumbas, traçou mapas na mente. Até que em 1917, com a guerra ainda rugindo, conseguiu voltar ao vale. 5 anos de escavações. 5 anos de poeira, suor e nada, até que em 1922, Lord Carnarvon, seu patrono, cansado de investir em sonhos, ameaçou retirar o apoio. Carter implorou por uma última chance. Aquelas cabanas, ninguém as removeu até o leito rochoso. Carnarvon relutante cedeu. 1 mês. Apenas 1 mês. Em 1º de novembro de 1922, as pás de Carter afundaram na terra. 4 dias depois, um degrau. Depois, outro. E então, uma porta. Selada. Intacta. O coração de Carter disparou, mas ele não podia ter certeza. Não havia sinais de realeza, nenhum nome legível. Ainda assim, enviou um telegrama a Carnarvon. Encontrei uma tumba maravilhosa. Selos intactos. Aguardo sua chegada. E esperou contendo a respiração, enquanto o mundo lá fora seguia indiferente. Até que em 24 de novembro, com Carnarvon ao seu lado, a porta foi aberta.
E lá, gravado na argila seca pelo tempo, um nome que não se ouvia há 3.000 anos, Tutancâmon. Mas a dúvida ainda mordia. Seria apenas um depósito de objetos funerários? Um esconderijo de saqueadores? Carter avançou pelo corredor, o ar pesado com o cheiro de resina antiga, até que na antecâmara fez um pequeno buraco na parede. Acendeu uma vela e viu ouro, ouro em toda parte. O brilho cego de um tesouro que nenhum homem vivo havia visto. Carnarvon, atrás dele, mal conseguia falar. Você vê algo? Perguntou. E Carter, com a voz rouca de quem acabará de testemunhar um milagre, respondeu. Sim, coisas maravilhosas. No dia seguinte, eles entraram. Os primeiros homens em mais de 3 milênios a pisar no umbral de Tutancâmon. A câmara funerária estava lá, violada sim, mas não saqueada. Algo ou alguém a havia selado novamente após a intrusão. E ali, atrás da parede decorada, o faraó esperava. Intacto. Inviolado. Como se o próprio tempo tivesse poupado seu último segredo só para aquele momento. Carter e Carnarvon não resistiram. Romperam o selo da câmara, apenas para confirmar com os próprios olhos. Sim, ele estava lá. E então, com as mãos trêmulas, fecharam tudo novamente. Porque algumas descobertas não são feitas para serem apressadas. Algumas descobertas são feitas para abalar o mundo. Mas a história não poderia ser contida. O mundo já sabia. E quando a notícia estourou nas páginas The Times de Londres na manhã seguinte, 29 de novembro de 1922, não era apenas um anúncio, era um terremoto cultural. O homem que descobriu um túmulo real intacto no Vale dos Reis, não era mais um arqueólogo obscuro, mas o portador de um segredo que reescreveria os livros de história. Carter compreendia o peso daquilo. Não bastava abrir a tumba, era preciso protegê-la do assédio da fama, da ganância e da própria curiosidade humana. Uma porta de aço foi soldada na entrada, como um último bastião entre o passado e o presente. Nada entraria ou sairia sem registro. Cada objeto, desde os amuletos dourados até os carros cerimoniais desmontados, seria documentado in loco, antes e depois de ser removido para exame. Não era apenas arqueologia, era uma cirurgia de precisão na memória de um império. Ao seu lado, o químico Alfred Lucas analisaria a composição dos pigmentos e das resinas milenares, enquanto as lentes de Harry Barton capturariam cada detalhe em fotografias que se tornariam lendárias. Um túmulo vizinho foi convertido em laboratório, onde o tempo parecia ter sido domado. Ali, entre frascos de reagentes e mesas de madeira, os tesouros de Tutancâmon seriam desvendados, conservados e, acima de tudo, compreendidos. Até fevereiro de 1923, a antecâmara já havia sido esvaziada. Mas o verdadeiro desafio aguardava além daquela porta selada, a câmara funerária. E então, como se o universo conspirasse para testar a paciência de Carter, os obstáculos começaram a se multiplicar. A imprensa internacional acampou nas areias do vale, ávida por qualquer migalha de ouro ou fofoca sobre maldições. Turistas e dignitários invadiam o local, como moscas atraídas pelo mel de um faraó. Cada passo adiante era uma batalha contra a distração, a política e o sensacionalismo. E então veio o golpe mais cruel. Uma picada de mosquito, algo tão insignificante quanto um grão de areia no deserto, infectou o rosto de Lord Carnarvon. Em poucas semanas, o homem que financiou a busca estava morto. A imprensa uivou, a maldição do faraó. Carter, furioso, desdenhou das superstições. Não há maldição, rosnou. Só há bactérias, negligência e a estupidez humana. Mas a sombra da tragédia já se estendia sobre o trabalho. A viúva de Carnarvon herdou a permissão para prosseguir, mas as disputas com o governo egípcio sobre a divisão dos achados paralisaram tudo. Os tesouros ficaram suspensos no limbo burocrático, reféns de advogados e diplomatas, enquanto o mundo especulava se o próximo a morrer seria Carter próprio. Só em setembro de 1925, 3 anos depois da descoberta, o trabalho pôde retomar seu curso. E quando os operários de Carter finalmente removeram as tampas dos 2 primeiros sarcófagos, o que se revelou não era apenas um caixão, mas um sol. O sarcófago interno, inteiramente de ouro, brilhava como se tivesse sido forjado ontem, não há 3 milênios. Mas a resina que selava os ataúdes havia endurecido como cimento, colando-os em um abraço eterno. Não havia como separá-los ali, no apertado espaço da câmara funerária. Com cuidado cirúrgico, os homens transportaram o conjunto para a antecâmara, onde, sob a luz trêmula das lâmpadas a querosene, Carter ordenou que a tampa do sarcófago dourado fosse aberta. E então ele apareceu. Não um faraó, não um cadáver, mas uma visão.
a máscara funerária com seus olhos de obsidiana e lápis-lazuli, fitando o mundo pela primeira vez em séculos. O peso do ouro, o esplendor dos detalhes, cada linha esculpida para eternizar um rosto que o tempo quase apagara. Mas a múmia não se soltava. Estava fundida ao sarcófago, como se o próprio Tutancâmon resistisse a ser perturbado. Não havia escolha. Carter tomou uma decisão que ecoaria como blasfêmia. O corpo seria desmembrado dentro dos seus próprios ataúdes. Com a ajuda do anatomista Douglas Derry, camada após camada de linho foi removida, revelando amuletos, joias e os últimos segredos de um rei. Mas quando o corpo foi finalmente exposto, o que encontraram não era a glória de um deus, mas os restos frágeis de um homem, ou melhor, de um menino. Ossos quebradiços, pele ressecada, uma condição tão precária que para retirar os últimos adornos, Derry teve que separar a cabeça do tronco com facas aquecidas. A máscara colada ao crânio pela resina do tempo, só cedeu após minutos de trabalho meticuloso. E quando finalmente se soltou, revelou não um rosto sereno, mas os traços de alguém que Carter próprio havia reduzido a fragmentos. A ironia era cruel. O faraó que deveria ser imortalizado pela eternidade foi desmontado pelos homens que o redespertaram. Mas a história não se contentou em deixar Tutancâmon apodrecer no esquecimento. Seu legado foi deliberadamente apagado, usurpado por conselheiros ambiciosos e sucessores como Horem-Heb, que se empenharam em riscar seu nome dos monumentos, como se a própria memória pudesse ser extirpada com cinzel e martelo. Por mais de 3 milênios, o faraó menino permaneceu enterrado não apenas sob toneladas de pedra, mas sob camadas de silenciamento político, até que as mãos de Howard Carter, trêmulas de emoção naquele novembro de 1922, arrancaram-no das sombras e o lançaram à luz de um mundo que jamais o conhecera. E que mundo foi aquele que o recebeu? De repente, Tutancâmon não era mais um nome perdido nos papiros empoeirados, mas um ícone, uma obsessão global. Sua máscara dourada, aqueles olhos de obsidiana que pareciam seguir cada espectador, tornou-se o símbolo definitivo do Egito Antigo, estampada em livros, filmes, camisas e até em latas de refrigerante. A ironia é espantosa. Um rei cujo reinado durou menos de uma década, cujas decisões foram possivelmente manipuladas por cortesãos, acabou ofuscando faraós muito mais poderosos, transformado em lenda pela mesma civilização que o havia condenado ao ostracismo. Mas quem foi Tutancâmon afinal? Um fantoche trágico, um adolescente coroadado demasiado cedo, cujas mãos nunca seguraram verdadeiramente as rédeas do poder, ou um governante subestimado, cujo curto reinado marcou a restauração da ordem após o caos religioso de Akenaton, um homem que, apesar da tenra idade, teve a audácia de desfazer os excessos de um herético e devolver aos deuses tradicionais seu lugar no panteão egípcio? A resposta, como sempre, está enterrada entre as camadas de tempo, de política e de mitologia que nós mesmos tecemos. Talvez a verdadeira grandeza de Tutancâmon não esteja em seus feitos, mas na maneira como seu nome e seu rosto resistiram ao apagamento. Porque no fim, que outro faraó pode reclamar ter conquistado não apenas um império, mas a imaginação de toda a humanidade?